Ela tinha tudo: joias, viagens, vestidos caros, um apartamento de luxo. Mas por trás do sorriso havia silêncio. Por trás do luxo havia humilhação. E então, numa noite qualquer, ela fugiu. Largou tudo, sem olhar para trás. O que ela não sabia era que essa fuga era o começo do maior amor da vida dela. Essa é a história de Isabela, e talvez seja parecida com a sua. Sabe, existem histórias que parecem contos de fadas, mas, às vezes, quando você olha mais de perto, percebe que o castelo não passa de uma prisão com paredes douradas. Isabela sabia o que era viver sem luxo. Nasceu e cresceu num bairro simples, daqueles onde todo mundo se conhece, e a fofoca corre mais rápido que a luz. Filha de uma costureira batalhadora e de um pai ausente, aprendeu desde cedo que nada na vida vinha fácil. Trabalhou como atendente, cuidou de crianças, vendeu bolo na porta de casa, e foi justamente num desses dias, enquanto entregava doces num evento, que o destino resolveu brincar com ela. Ele estava lá, de terno alinhado, sorriso de quem sabe que pode ter tudo. E normalmente, tem. Leonardo. Dono de uma empresa gigantesca, carro importado, relógio que valia mais que tudo que ela tinha na vida inteira, e um olhar que atravessava qualquer defesa. Você faz esses doces? Ele perguntou, segurando um brigadeiro. Faço, respondeu com aquele sorriso tímido de quem nunca imaginou chamar a atenção de alguém assim. Perfeitos. E você também. Ele soltou com aquela confiança desconcertante. E foi assim, sem manual, sem aviso, sem plano. De um dia para o outro, ela, que nunca tinha pisado num restaurante chique, agora frequentava os melhores. Jantares caros, viagens inesperadas, presentes, sapatos, bolsas, roupas. Você merece viver o melhor da vida, Isabela. Comigo, você nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Ele dizia, enquanto colocava uma pulseira de ouro no pulso dela. E no começo, ela acreditou. Como não acreditar? Mas sabe, o problema do luxo é que, às vezes, ele vem embalado com coisas que não têm preço e nem deveriam ser vendidas. Aos poucos, os elogios deram lugar às críticas sutis. Não fala assim, parece gente simples demais. Precisa se vestir melhor, amor. Não combina com o meu meio. Pelo amor de Deus, não comenta que sua mãe costura, isso pega mal. Cada palavra, como uma agulhada na alma. Cada olhar, um lembrete silencioso de que ela não pertencia àquele mundo. E mesmo assim, ela se esforçava tanto que às vezes nem percebia que aos poucos estava se apagando, até que numa noite tudo transbordou. Era uma festa, daquelas cheias de gente rica, luzes, câmeras, música ambiente, taças de cristal. Isabela, com um vestido alugado, sorria, mesmo desconfortável. Tentava se encaixar, ser invisível, parecer menos ela mesma. Até que uma mulher, loira, elegante, com um salto que parecia uma obra de arte, se aproximou dela e, rindo, disse alto o bastante para todos ouvirem. Ai, Léo, é verdade que você pegou ela num sinal? Que história fofa, um ato de caridade, né? Risos, sussurros, olhares atravessando sua pele como lâminas. E o pior, não foi o comentário. Foi olhar para o lado e ver Leonardo, rindo junto. Não defendeu, não rebateu, não protegeu. Só riu. Como se ela fosse realmente uma piada. Naquele instante, Isabela percebeu. Eu não pertenço aqui. E mais do que isso, eu não vou mais tentar pertencer. A mão tremia, o coração disparava. E enquanto todos continuavam sorrindo, brindando, ela sentia o peso de uma decisão que começava a crescer dentro dela. Uma voz, baixinha, quase sussurrando na mente, dizia: Foge, Isabela, foge, enquanto ainda dá tempo. A noite parecia mais escura do que nunca.
O som dos risos daquelas pessoas ecoava na cabeça dela, como se cada gargalhada dissesse: "Você nunca será uma de nós." O salto apertava, o vestido sufocava, e pela primeira vez ela percebeu que não estava vestida. Estava disfarçada. Disfarçada de uma mulher que ela nunca foi e nunca quis ser, sem pensar duas vezes. Atravessou aquele salão elegante, ignorando olhares, cochichos e julgamentos. Chegou até a porta, chamou um táxi pelo celular e, enquanto esperava, olhou para aquele prédio gigantesco, todo espelhado, onde ela tinha achado que encontraria felicidade. Quer saber, pode ficar com seu dinheiro, com seus carros, com suas festas vazias. Eu quero a minha paz. Ela pensou, com a mão tremendo, segurando a bolsinha que levava. O táxi chegou. Ela entrou apressada, como se fugir dali fosse uma corrida contra o próprio passado. "Para onde, moça?" perguntou o motorista. Ela respirou fundo, olhou para o céu e respondeu: "Qualquer lugar. Só me leva para bem longe daqui." E assim, o carro arrancou. Enquanto as luzes da cidade ficavam para trás, uma mistura de medo, dor e alívio apertava o peito dela. "O que eu tô fazendo? Deus, o que eu tô fazendo?" Ela sussurrava, com lágrimas escorrendo. As horas pareciam dias. Cada quilômetro, uma pergunta sem resposta. E, quando o dinheiro acabou, ela pediu para o motorista parar. Desceu e se viu, pela primeira vez em muito tempo, totalmente sozinha. Sozinha numa cidade pequena, ruas vazias, uma pracinha com um banco de madeira, iluminado só pela luz amarelada de um poste. Sentou, abraçou as próprias pernas e chorou. "Eu deixei tudo. Eu não tenho nada. Nem sei onde tô. E será que eu fiz a coisa certa?" Pensava enquanto soluçava. Foi quando ouviu uma voz calma, gentil, que quebrou o silêncio da noite. "Tá tudo bem, moça?" perguntou uma senhora, aparentando uns 70 anos, segurando uma sacola de pão. Isabela olhou para ela, com os olhos vermelhos, sem saber o que responder. "Sei que não é da minha conta, mas parece perdida, e essa cidade é pequena. A gente percebe quando alguém não é daqui", disse a senhora, sentando no banco ao lado, com um sorriso que parecia um abraço. Isabela respirou fundo, e pela primeira vez desabou. Eu fugi. Eu fugi de uma vida que parecia perfeita, mas só me fazia me sentir invisível, pequena." A senhora segurou na mão dela, apertou de leve e respondeu: "Minha filha, às vezes, fugir não é fraqueza, é coragem. Coragem de se escolher." E como se o universo estivesse escutando aquele momento, um homem se aproximou, empurrando uma bicicleta. Cabelos castanhos, bagunçados pelo vento. Camisa simples, calça jeans gasta, olhar calmo e um sorriso, daqueles que não se compra. "Dona Nair, tá tudo bem aqui?" ele perguntou, olhando para Isabela preocupado. "Tá sim, Daniel. Essa moça tá precisando de um pouco de gentileza hoje", respondeu a senhora, piscando discretamente. E foi naquele instante, no meio da simplicidade daquela cidade, que Isabela sentiu, sem entender muito bem, que talvez ali começasse um novo capítulo. Um capítulo que ela nunca imaginou viver. A vida tem um jeito curioso de surpreender a gente. Às vezes, quando tudo parece perdido, é justamente aí que algo bom começa a florescer. Dona Nair, aquela senhora que parecia saída de um abraço, levou Isabela para a casa dela. Uma casinha simples, aconchegante, cheirando a bolo de fubá recém-saído do forno. "Aqui não tem luxo, minha filha. Mas tem teto, comida e uma cama quentinha para quem precisa", disse ela sorrindo, enquanto ajeitava uma manta no sofá. E naquela noite, Isabela, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz, sem medo, sem angústia,
sem precisar provar nada para ninguém. No dia seguinte, Daniel apareceu, aquele rapaz da bicicleta, que parecia carregar no sorriso uma paz que ela nunca tinha visto em ninguém. Se quiser, eu posso te ajudar a encontrar algum trabalho. Aqui na cidade sempre tem alguém precisando de ajuda. Dona Nair comentou que você faz doces, disse ele, olhando nos olhos dela, com uma gentileza rara. Isabela respirou fundo. Pela primeira vez, alguém não perguntou de onde ela veio. Não quis saber se ela tinha diploma, dinheiro ou sobrenome importante. Só perguntou se ela queria ajuda. E ela quis. Começou fazendo bolos e doces para vender na praça. Dona Nair cedia a cozinha. Daniel ajudava a divulgar, postava nas redes da cidade, fazia entregas de bicicleta. E aos poucos, a menina que se sentia quebrada foi se remontando. Aprendeu a sorrir sem precisar de joias. Aprendeu que abraço vale mais que qualquer presente caro. E que ser amada não é ser exibida, é ser cuidada, é ser olhada, de verdade. Com Daniel, tudo era diferente. Ele não prometia o mundo, mas oferecia o melhor que tinha. Tempo, atenção, risadas, parceria. Cenas simples, que valiam ouro. Eles cozinhando juntos, rindo dos erros. Ele ensinando ela a andar de bicicleta e ela caindo de propósito só para ouvir ele rir. Caminhadas no pôr do sol, de mãos dadas, sem pressa de chegar. E pela primeira vez, Isabela se perguntou: era isso que eu estava procurando esse tempo todo? O amor, quando é de verdade, não precisa gritar para ser notado. Ele se percebe, no olhar, no cuidado, no silêncio que não incomoda. Mas, como toda história, nem tudo são flores. O destino às vezes gosta de testar até onde vai a nossa coragem. Porque, enquanto ela descobria o que era amor de verdade, do outro lado, alguém descobria exatamente onde ela estava. E o passado estava prestes a bater na porta. O dia amanheceu tranquilo. Céu limpo, cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina, risadas de crianças correndo pela praça. Tudo parecia perfeito, calmo, simples. Até que um carro preto, reluzente, desconhecido naquela cidadezinha, apareceu. Não precisou muito para Isabela sentir o corpo inteiro gelar. O coração disparou, como se tentasse avisar que algo estava prestes a acontecer. E aconteceu. Assim que ela olhou na direção da praça, lá estava ele. Leonardo. Impecável, arrogante, com aquele mesmo olhar de quem acha que o mundo deve se curvar aos seus pés. Então era aqui que você estava se escondendo. Ele disse, cruzando os braços, olhando a cidadezinha como quem olha para algo sujo no sapato. Isabela engoliu seco. As mãos tremiam. O que você está fazendo aqui, Leonardo? Perguntou, tentando soar firme, mas a voz saiu fraca. Vim buscar o que é meu. Ele respondeu com aquele tom frio, calculado. Você acha mesmo que pode simplesmente fugir, me largar e viver como se nada tivesse acontecido? Esqueceu quem eu sou? Daniel, que estava chegando com uma bandeja de pães, viu a cena e se aproximou, colocando-se discretamente ao lado dela. Tá tudo bem, Isa? Perguntou, olhando para ela. E depois, direto nos olhos de Leonardo. Quem é esse? Leonardo disparou, com aquele sorriso debochado. Ah, já entendi. Você me troca por isso? Por um qualquer? Daniel apertou os punhos, mas manteve o tom calmo. Cuidado com as palavras, senhor. Aqui ninguém é mais que ninguém. Leonardo riu. Claro, claro. Que bonitinho. A plebe se ajuda. Ele então tirou uma chave do bolso e balançou na frente dela. Você acha que eu vim para conversar? Não, meu amor. Eu vim para te lembrar quem você é e de onde você nunca devia ter saído. O apartamento ainda tá lá, o carro, as contas no seu nome. Só voltar. Você não nasceu para viver no meio de barro, doce caseiro e bicicleta velha.
Isabela respirou fundo. Uma parte dela ainda tremia. A voz do medo, do passado, do costume, tentava falar mais alto. Mas pela primeira vez, ela percebeu que aquela voz não mandava mais nela. Eu não sou sua propriedade, Leonardo, respondeu firme. Eu nunca fui. Leonardo se aproximou mais. Sabe o que é engraçado, Isabela? Você me largou. Mas tem uma coisa que você não sabe, e talvez você devesse saber, antes de continuar brincando de casinha. Ela franziu a testa. Do que você tá falando? Lembra quando você assinou aqueles papéis que eu falei que era para agilizar sua conta bancária? Pois é, você, minha querida, é oficialmente sócia de uma das minhas empresas. E adivinha? Ela tá cheia de dívidas, milhões. Se eu quiser, posso jogar tudo isso nas suas costas. Todo esse amorzinho, essa vidinha feliz, pode acabar assim. Estalou os dedos. Isabela sentiu o mundo girar. Era mentira? Era chantagem? Era real? Daniel segurou na mão dela. Apertou. Não escuta, Isa. Não deixa ele te quebrar de novo. Leonardo sorriu. Venenoso. Sabe qual é o problema de gente como você, Isa? É que acha que pode sair da lama, mas a lama nunca sai de vocês. Ela olhou para ele, depois para o Daniel, e naquele segundo, algo dentro dela virou uma chave. Sabe, Leonardo, se o preço para estar ao seu lado é perder quem eu sou, então pode ficar com tudo. Com o dinheiro, com os carros, com as dívidas, com o seu mundinho vazio. Eu não quero, eu não preciso. E quer saber? Eu não te devo mais nada. Ele arregalou os olhos. Você tá falando sério? Tô. E pode anotar. Essa é a última vez que você me vê. Leonardo virou as costas, bufando, e foi embora. Sem entender como, pela primeira vez, alguém tinha tido coragem de dizer não para ele. Mas o que nem Leonardo, nem Isabela sabiam é que um segredo muito maior ainda estava prestes a ser revelado. O silêncio depois da tempestade parecia mais alto do que qualquer grito. Leonardo tinha ido embora, levando consigo tudo o que ela, um dia, pensou que precisava para ser feliz. E pela primeira vez, Isabela percebeu que não sentia perda. Não havia vazio. Não havia saudade. Havia alívio. Daniel se sentou ao lado dela, na beira da praça. Pegou sua mão, olhou bem dentro dos olhos dela e disse com aquela voz calma que parecia abraço: Tá tudo bem. Você não tá sozinha. Eu tô aqui. Ela sorriu, meio sem acreditar. Depois de tudo, ainda havia espaço para amor? E antes que ela pudesse responder, uma voz familiar se aproximou. Isa, meu amor. Era a dona Nair, chegando apressada, segurando um envelope nas mãos. O que foi, dona Nair? Perguntou Daniel, confuso. Ela estendeu o envelope para Isabela. Isso aqui é para você, minha filha. Eu tava esperando o momento certo, e acho que não tem momento mais certo que esse. Isabela abriu. Dentro, uma carta, escrita à mão. Ela começou a ler, e a cada linha, os olhos se enchiam de lágrimas. Quando você chegou aqui, eu vi uma versão de mim mesma. Uma mulher perdida, cansada, ferida, procurando algo que nem sabia direito o que era. E sabe, minha filha, a vida me ensinou que dinheiro nenhum no mundo compra paz, amor ou dignidade. Por isso, eu decidi que minha herança não vai para quem tem o meu sangue, vai para quem tem meu coração. E esse alguém é você. Isabela arregalou os olhos. Dona Nair, não. Eu não posso aceitar isso. Pode sim, e vai. Essa padaria, essa casa e um terreno enorme que eu tenho, agora são seus. São para você construir sua vida, para você nunca mais aceitar migalha de homem nenhum, e para lembrar, todos os dias, que quem se escolhe nunca mais se perde. Respondeu firme,
com os olhos brilhando. Daniel sorriu, emocionado, segurando as mãos dela. Tá vendo, Isa? O mundo dá voltas. E olha onde você chegou. Ela chorava. Mas era diferente. Não era dor. Era gratidão. Era vitória. E como se o universo achasse que ainda faltava mais uma peça nesse quebra-cabeça. Daniel olhou para ela, respirou fundo e disse: Tem mais uma coisa que você precisa saber. O que foi? Perguntou, limpando as lágrimas. Ele sorriu meio sem jeito. E quando meu pai morreu, ele deixou para mim uma pequena fazenda. Eu nunca falei isso porque dinheiro nunca foi a coisa mais importante para mim. E eu nunca quis que você me visse como alguém tentando te comprar. Mas, agora, acho que você precisa saber que, se quiser, podemos construir algo juntos. Não por necessidade, não por dependência, mas por amor. Só por amor. O coração dela disparou. Eu não acredito, sussurrou, sorrindo entre lágrimas. Ele segurou no rosto dela, com toda a delicadeza do mundo, e completou. Mas, se você quiser, podemos continuar vendendo pão, andando de bicicleta e rindo até o pôr do sol, porque, para mim, ter você já é ter tudo. E ali, naquele momento, ela percebeu. O amor de verdade não tá no luxo, não tá no dinheiro, não tá nas aparências, tá no cuidado, no respeito, no riso compartilhado, no olhar que diz: eu te escolho, todos os dias. E olhando para o céu, ela sorriu e pensou: que bom que eu fugi daquele cara rico para encontrar o amor mais valioso que existe.